Zeynep sofre um grave acidente ao tentar salvar a vida de Turna, depois que Sendiz ameaça acabar com a vida da menina. Qual será a próxima crueldade de Sendiz? E como Sully vai reagir diante dessa monstruosidade que Sendiz fará com a sua filha? Saiba em detalhes como tudo isso acontecerá na novela Mãe, no resumo semanal de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026. Feliz Ano Novo para todos vocês! Que o novo ano traga proteção, esperança, saúde e dias melhores para todos nós. Obrigado por estarem sempre aqui acompanhando cada história comigo. Seguimos juntos em 2026 com muita emoção e grandes momentos. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus familiares. Zeynep deixa um recado para a mãe e as irmãs, dizendo para não se preocuparem com ela, porque ela vai recuperar a Turna. Zeynep chega à casa de Sully. Sully começa a chorar, dizendo que é ela de novo, e pergunta por que não consegue se livrar dela. Zeynep diz que elas precisam conversar. Gonu pega uma caixa onde tem uma foto, uma mecha de seu cabelo, e coloca os seus brincos dentro dela. Como Sully estava bebendo, Zeynep faz um café para ela, para ajudar ela a melhorar. Sully pergunta se não quiser tomar. Zeynep diz que ela vai perder os seus 2 filhos. Surpresa, Sully pergunta como ela ficou sabendo. Zeynep diz que acabou de descobrir e esse filho não viverá se ela continuar bebendo. E elas precisam encontrar a Turna. Sully diz que é Meleque e Zeynep diz que é Turna. Sully diz que ninguém ama Meleque mais do que ela, mas amar não é o suficiente porque não pode salvar a filha de porcaria nenhuma. Meleque dorme. Sendiz vê que a gasolina do carro está acabando. Gonu escreve uma carta para sua amiga Gulsum se despedindo dela. E em cima da caixa deixa um bilhete dizendo que é para Zeynep. Gonu deixa seus remédios e vai embora. Zeynep e Sully tentam encontrar pistas sobre o passado de Sendiz para ver se descobrem onde ele está com Meleque. Sendiz para em um posto para abastecer o carro. Meleque parece estar dormindo. Sendiz sai do carro se sentindo mal por conta do tiro que levou. Ele vê uma mulher brincando com o filho e fica muito estranho. O frentista avisa que já abasteceu. Sendiz volta para o carro. Não encontra Meleque e sai à procura dela. Meleque está escondida atrás de um carro. Sendiz a vê e vai até ela. Meleque corre, tentando fugir dele. Sendiz tenta pegá-la e acaba caindo. Infelizmente, Meleque também cai. Então Sendiz se levanta, pega ela e diz que vai matá-la. Meleque diz para ele soltá-la. Sendiz diz que vai matar as 2 mães dela se ela gritar. E a leva de volta para o carro. Na estrada, Sendiz se sente muito mal e perde a consciência. Assustada, Meleque chama por ele, mas ele não reage. O carro para. Meleque vai para o banco da frente. Diz que quase bateram e pede para ele acordar. Meleque vê que ele está sangrando muito. Tira o seu casaco e coloca na ferida dele, pressionando. Ela diz que viu isso no filme. Sendiz não reage. Meleque pega o celular dele e sai do carro. Zeynep vê a ligação de Sendiz. Diz a Sully que ele está ligando e atende. Turna diz à mãe que Sendiz está morrendo. Zeynep pergunta se ela está bem, onde que está, se está vendo alguma coisa. Turna diz que estão perto de Adapazari. Um senhor se aproxima dela. Assustada, Meleque deixa o celular cair em uma poça d'água. Zeynep tenta falar com ela, mas não consegue mais. O homem pergunta a Meleque o que ela está fazendo ali, onde estão os pais dela. Meleque não diz nada. O homem diz que vai levá-la para a delegacia, que eles vão encontrar os pais dela. Meleque pega o celular de Sendiz, o coloca no bolso e começa a acompanhar o senhor. De repente ela para, olha para o carro e diz: o senhor Sendiz está lá, desmaiado. Sully e Zeynep saem de casa. Sully diz para Zeynep não ficar se achando porque a Meleque ligou para ela. Sully diz que seu celular não tem sinal ali, por isso que a Meleque ligou para ela. O homem consegue acordar Sendiz e diz que vai levá-lo para um hospital. Sendiz pergunta pela menina. O homem diz que ela está bem, está no seu caminhão. Sinai é informado onde viram o carro de Sendiz. Ele liga para Zeynep. Sully diz para Zeynep não atender, que nada disso teria acontecido se ele não tivesse se metido na história.
Zeynep diz que ela tem razão, mas precisam pensar na Turna. Zeynep atende e Sinan diz a ela que o carro de Sendiz foi visto na saída de Gebze. Zeynep diz que a Turna ligou de algum lugar perto de Adapazari, mas a ligação caiu enquanto conversavam e agora Sully e ela estão indo para lá. Sinan reclama por elas estarem indo sem saber onde a Turna está. Zeynep pergunta o que podiam fazer, se tinham que ficar em casa esperando, tomando chá, e diz que vão procurar em todos os lugares. Sinan diz que está indo para lá e pede para ela tomar cuidado no caminho. O homem pergunta a Sendiz se ele estava numa briga ou algo assim. Sendiz diz que nunca procura briga, isso foi só um acidente doméstico. O homem pergunta quem é a menina. Sendiz diz que ela é sua filha, estava indo para o hospital e ela insistiu em ir com ele. O homem diz: sua filha? Mas ela ficava te chamando o tempo todo de senhor Sendiz. Sendiz diz que ela deve ter se confundido por causa do susto. Tem um amigo chamado Sendiz e deve ser isso. Sendiz diz: não é, filha? Com medo, Meleque diz: aham, pai. Sendiz pergunta por seu celular. Meleque entrega para ele e diz que caiu na água sem querer. Carride e Duru estão muito preocupadas com Zeynep depois de terem visto o bilhete que ela deixou. Ganse diz que já falou para chamar a polícia, mas ninguém a escuta naquela casa. Duru e Ganse começam a discutir, fazendo muito barulho. Gonu liga para Carride da rodoviária, dizendo que vai voltar para sua cidade. Gonu diz que não sabe se vai voltar ou não, que é a bênção dela, e deixa a Zeynep nas mãos dela. Carride diz que tá bom, elas se falam mais tarde e desliga. Carride chama a atenção das filhas, dizendo que não escutou nada do que Gonu disse. O caminhoneiro chega com Sendiz e Meleque ao hospital. Ele diz para Sendiz ficar esperando, que vai trazer o médico para ele e uma maca também. Sendiz desce do caminhão, vê o homem conversando com um policial e manda Meleque descer logo. Meleque se recusa. Sendiz diz que se ela disser que o senhor Sendiz a sequestrou, vai matar as duas mães dela, sem piedade. Vai embora, mas ainda vão se ver de novo. Sendiz sai de perto do caminhão, de fininho. O senhor volta para o caminhão com o policial e pergunta a Meleque para onde foi o homem. Meleque diz que ele foi embora. Sendiz está escondido, observando eles. Sully se sente muito mal. Sinan liga para Zeynep. Zeynep diz a ele que não pode conversar agora. A Sully não está bem e está levando ela para o hospital. O caminhoneiro presta depoimento. Ele diz ao delegado que o homem estava ferido, sentiu que tinha alguma coisa errada e ele fugiu quando ele se aproximou da polícia. O delegado diz a Meleque que ela não precisa ficar com medo, está a salvo ali, e pergunta qual é o nome dela. Ela diz que é Turna e pergunta se ele pode ligar para a mãe dela porque ela deve estar preocupada. Sinan chega ao hospital onde Zeynep e Sully estão. Zeynep conta para ele que Sully está grávida. O médico diz a Zeynep que por agora Sully e o bebê estão bem, mas ela precisa ter cuidado porque é uma gravidez de risco. O delegado liga para Zeynep, informando que encontraram a Turna. Zeynep diz que estão indo para lá agora mesmo. Sully pergunta a Zeynep se falaram alguma coisa do Sendiz. Zeynep diz que não falaram nada. Sendiz entra em uma farmácia e compra um kit de primeiros socorros. Zeynep chega à delegacia e fica muito feliz ao ver Turna. Turna também fica muito feliz ao vê-la e a abraça, a chamando de mãe. Sully entra na sala logo em seguida, chamando Meleque de minha filha e a abraça. O delegado estranha e pergunta se Sully é a mãe dela. Sully diz que sim e mostra os documentos das duas. O delegado diz a Turna que ali diz que o nome dela é Meleque e pensou que era Turna. Meleque diz que é o seu segundo nome. Na escola, todos os seus amigos a chamam de Turna. Zeynep sorri do que Turna diz. Sully diz ao delegado que o pai dela esqueceu de registrar esse. É Turna, mas a identidade só tem Meleque. Sully agradece o delegado por tudo e vai saindo com Meleque. Zeynep pergunta se ela não vai prestar queixa contra o Sendiz. Escrota nojenta, Sully pergunta por que faria isso com o marido. Zeynep diz, por sequestrar sua filha. Sully diz ao delegado que não teve nenhum sequestro. O que aconteceu foi só uma briga de casal. E como ele saiu de casa nervoso, a menina deve ter seguido ele porque ficou preocupada. Aí ela deve ter se perdido na rua. Foi o que aconteceu. Sully diz ao delegado que provou que Meleque é sua filha e pergunta se já podem ir. O delegado pede um carro para levar Sully e Meleque de volta para Istambul.
Zeynep diz a Sinan que a Sule não quis prestar queixa contra o Sendiz e pergunta se eles vão embora como se não tivesse acontecido nada. Sinan diz que não podem fazer nada. A menina tá com a mãe e se ela não denuncia? Meleque olha para Zeynep e sorri. Zeynep sorri de volta para ela. Sule vê, pergunta o que Meleque tá olhando e cadê o papai? Meleque diz que não sabe. Sule diz que tomara que ele tenha ido para casa. Meleque volta a olhar para Zeynep e sorri para ela com muito amor. Zeynep faz o mesmo. No dia seguinte, Sule tenta falar com Sendiz. Não consegue e fica muito preocupada. Sule diz a Meleque que ela vai ter um irmãozinho e pergunta se isso não é legal. Meleque diz que não é legal. Sule diz que ela gostando ou não, o Sendiz agora é pai dela e do irmão dela. E ela deveria rezar para que não aconteça nada com ele. Tem que rezar para que o pai dela volte são e salvo para aquela casa. Sendiz chega à casa de uma senhora. Surpresa ao vê-lo, a mulher diz ao homem que está com ela que ele precisa ir porque ela está ocupada. O homem vai saindo e diz a Sendiz que ele foi ao lugar certo. Aquela mulher é a melhor nesse negócio. Furioso, o Sendiz pega o homem pelo colarinho e pergunta do que ele está falando. Mahmud dá uma bofetada em Sendiz, o fazendo cair. A mulher diz que já chega e manda ele ir embora. Ela tenta ajudar Sendiz a se levantar. Sendiz manda ela deixá-lo ou quebrará a mão dela. Ele levanta sozinho e entra na casa. Emocionada, a mulher diz: "Bem-vindo." Gonu vai até o túmulo de Mustafá e diz que graças a Deus ele não pode machucar mais ninguém. Ele está pagando pelos cortes dela, por quebrar os seus ossos e por queimar a sua pele com sadismo. Gonu pergunta se será que ele aprendeu a viver no inferno como ela e a filha, e diz que acha que ele nunca vai pagar pelos seus pecados. E ninguém sabe do segredo deles ainda, durante 24 anos. Gonu continua: "Enquanto estive na prisão, pensei com tristeza. Gostaria de ter tido a coragem de matar o Mustafá. Gostaria de ter sido eu. Pensei todas as noites." Kahid diz para Zeynep não se preocupar assim. Pelo menos a turma está com a Sule agora, não com o Sendiz. Zeynep diz que se o Sendiz voltar, a Sule aceita ele de novo e elas voltam a estaca zero. Ao ficar sozinha com a irmã, Gância diz que a mãe está prestes a perder a empresa porque ela pegou o caso dela. Gância diz que Zeynep não se importa com elas. Tudo sempre só tem a ver com a turma e com mais ninguém. E pede para ela parar com isso, se preocupar mais com a família e deixar a turma um pouco de lado. Zeynep diz que Turna é sua filha e não pode esquecê-la. Irritada, Gância diz para ela fazer o que quiser. A senhora tenta ajudar Sendiz com seu ferimento, mas ele é frio com ela, dizendo que não precisa. Sendiz diz que quem mexe com ele tem que pagar o preço. Ela sabe disso. Zeynep diz à mãe que ficou sabendo que os sócios dela querem que ela saia da empresa por ter pego o seu caso e pede desculpa por tudo que ela passou por sua causa. Kahid diz que ela é a sua alma, não se importa e daria vida por ela. Kahid pergunta se ela não vai lhe contar o que aconteceu entre ela e Gonu. Zeynep pergunta se a mãe sabia sobre o seu pai. Kahid diz que sabia. Zeynep diz que a mãe devia ter lhe contado. Deixou ela se aproximar da Gonu sabendo de tudo. Zeynep diz que não quer ver a cara de Gonu de novo e disse isso para ela. Ao ficar sozinha, Kahid liga para Gonu. Gonu chega à casa de sua amiga Nermin e é recebida com muita alegria. Sule liga para Sendiz. Ele atende e pergunta o que foi. Sule diz que finalmente ele atendeu e pergunta onde que ele está. Sule diz que graças a Deus ele se salvou. Jura que foi enganada também e pede para ele dizer onde que está, que vai encontrá-lo. Sendiz diz que não precisa. Nojenta, Sule diz. Eu fui pegar a Meleque na delegacia. Me disseram que você foi embora e eu fiquei super preocupada. Onde é que você tá, meu amor? Olha, eu sou sua mulher. Eu quero você. Sule diz que eles têm que conversar. Tem que contar uma coisa importante para ele. Sendiz manda ela anotar o endereço que ele vai passar. Sule vai até o quarto de Meleque e diz: "Boas notícias. O papai tá vivo. Faz as malas e vamos buscar ele." Triste, Meleque começa a arrumar sua mochila. Zeynep liga para a Sule, mas ela não atende e diz a Meleque: Nossa, que mulher chata que você trouxe para as nossas vidas. Deus me livre." Zeynep fica muito preocupada por Sule não atender a sua ligação. Sinan liga para Zeynep perguntando se pode vê-la. Zeynep diz que sim, está esperando por ele.
Duru diz a Zeynep que viu o jeito que o Sinan olha para ela. Zeynep fica sem graça e diz para a irmã não ser boba. Duru pergunta por quê e diz que acha o Sinan bem bonito. Ou será que ela tá afim de outra pessoa? Zeynep diz: Duru, querida, eu tô tentando saber da turma. Cuidado com o que você diz. Acha que eu tô conseguindo pensar nesse tipo de coisa? Duru diz que isso acontece sem a gente perceber. Zeynep diz que não está interessada em ninguém e também não quer que ninguém goste dela, porque agora ela só pensa na filha. A senhora leva a comida que Sendiz gosta, mas ele se recusa a comer. Ela diz que ele adora. Sendiz diz que também costumava adorar ela, mas as coisas mudam. A senhora se aproxima dele e diz: Filho, ninguém deixa de amar a mãe, sabe? Sendiz pergunta se ela acha mesmo que era uma mãe. Diz que até os cachorros são melhores mães do que ela e ela sabe muito bem disso. Sendiz continua: Eu não te amo, mulher. Você é uma sem vergonha. Como ousa olhar para mim de novo? Como ousa falar comigo mais uma vez? Como ousa vir chorar para mim? A mulher diz que nunca quis essa vida. Caiu e ninguém foi ajudá-la. Ele a abandonou. Sendiz diz que não pode olhar ninguém na cara por ela. Só Deus sabe quantas vezes ele quis matá-la. Foi preso a primeira vez com 16 anos por causa dela. Ela não vale nada. Merece viver naquele ninho de rato. Não merece morrer. Sinan chega à casa de Zeynep. Diz que não conseguiram conversar antes e lamenta ter ido sem dizer nada e tudo o que aconteceu depois. Só quis ajudá-la. Zeynep diz que não tem dúvidas sobre as intenções dele, mas ir até lá sozinha foi sua decisão e ele tinha que respeitar isso. Sinan diz que ela tem razão, mas se algo de ruim acontecesse com ela, ele nunca teria se perdoado. Zeynep pergunta como ele sabia que ela tinha ido para lá. Sinan diz: Digamos que eu estou tentando descobrir tudo sobre você. Zeynep fica muito sem graça com o que ele diz. Karide vai até a cidade de Gonu encontrá-la e pergunta para que ela foi para lá. Gonu diz que tinha que ir. Karide diz que Zeynep lhe contou o que aconteceu e é normal ela ficar brava e magoada com ela por tudo. Gonu diz que não foi para lá porque a filha está com raiva ou magoada com ela. Karide pergunta por que ela foi então. Gonu diz que há algumas coisas que é melhor não dizer. Pede para ela não lhe perguntar mais nada e que só entenda que ela foi para lá para proteger a filha. Zeynep diz a Sinan que está muito preocupada com a turma. Não dá para esquecer o rostinho cansado dela que viu ontem e queria ouvir a voz dela. Sinan diz que se ela quiser, ele pode passar na casa da turma, dar uma olhada e depois conta tudo para ela. Zeynep pede para ele não fazer isso, porque pode irritar a Sully, especialmente se o Sendiz estiver lá, e pode ser pior para a turma. Zeynep se lembra do Ali e diz que talvez a Sully não suspeite dele. Sinan fica com ciúmes quando ela fala de Ali. Zeynep liga para Ali, diz que a Sully não atende suas ligações, está preocupada com a turma e ele sabe que ela não pode chegar perto dela. Ali diz para ela não se preocupar, está indo ver ela. Zeynep diz que os dois podem ir juntos e ela fica esperando por ele perto da casa da Sully. Ali diz que está indo buscá-la. Sinan diz a Zeynep que já vai, mas pede para ela avisá-lo, dizendo que também está preocupado com a turma. Karide diz a Gonu que ela protegeria a filha muito melhor ficando do lado dela, que viu o brilho nos olhos de Zeynep depois de ter feito as pazes com ela. Elas são as duas asas dela. Se Zeynep não tem as duas, ela é um pássaro com uma asa só. Karide pede para a Gonu ficar em Istambul por Zeynep e diz que a filha precisa delas mais do que nunca. Sully e Melek chegam à casa da mãe de Sendiz. Sully pergunta a ele quem é aquela mulher, se ele está fazendo isso para irritá-la. Sendiz diz que então a pirralha veio também. Mas é claro, a vida dá voltas e ela sempre acaba no seu caminho. Sully pergunta que lugar é aquele, quem é aquela mulher. Sendiz dá um tapa na cara dela e ameaça bater mais. Sully diz: Sendiz, não me bate, eu tô grávida. Ali chega à casa de Sully, mas ninguém abre a porta. Ele liga para ela, mas ela não atende. Aflita, Zeynep pergunta o que aconteceu, se ele chegou a ver a turma. Ali diz que infelizmente ninguém estava lá. A mulher vai levar água para Sully, mas Sendiz não permite. A senhora diz: Filho, não faz isso, ela está grávida. Surpresa, Sully pergunta quem é ela. A mulher diz que é a mãe de Sendiz. Sully diz que não sabia, pede desculpas e manda Melek beijar a mão da avó. Sendiz diz: Chega, eu não sou o pai dela e nem ela é a avó.
Sendiz leva Sule para outro cômodo da casa e diz que chega dessa brincadeira de filha e sogra. Ela foi lá e o denunciou à polícia para ficar com o dinheiro e o Tahir. Sule diz que nem sabia da polícia, foi a Zeynep que chamou, ela não fez nada e tá levando o filho dele em sua barriga. Sendiz pergunta de quem é esse maldito bastardo, se é do Nekmi ou do Tahir. Sule jura que é dele. Sendiz pergunta se ela vai continuar mentindo e enquanto a machuca, manda ela dizer se engravidou do Tahir ou do Nekmi. Alguém toca a campainha, Meleque vai abrir a porta. É um homem que pergunta se a Sânia não está. Sânia vai até o homem, diz que hoje não é um bom dia e pede para ele voltar na semana que vem. Simal não aceita ir embora e entra na casa. Sânia pede para Meleque sentar um pouco na cozinha. Meleque escuta Sânia pedindo para Simal ir embora. Sendiz diz a Sule que se ela não fizer o que ele diz, vai doer muito mais. Sule diz que tá bem, o que ele disser. Sendiz diz que agora ela vai ligar para Zeynep e dizer que eles não querem a menina. Aí, ela e o namorado dela vão ali atacá-lo e ele vai mandá-los para a cadeia. Eles vão pagar pelo que fizeram com ele. Sendiz escuta Simal e a mãe conversando. Vai até eles e pergunta o que está acontecendo ali. Simal pergunta se Sânia conseguiu um cafetão. Furioso, Sendiz diz à mãe que lida com ela depois. Pergunta com quem Simal acha que está falando. O chama de idiota e começa a bater nele. Para tentar fugir daquele terror, Meleque escreve em seu caderninho coisas que gosta da mãe. Sinan liga para Zeynep e pergunta se ela teve alguma notícia da Sule. Zeynep diz que está com Ali agora. Acabaram de passar no apartamento da Sule, mas não tem ninguém lá. Sinan diz que vai ver o sinal do telefone da Sule e vão descobrir onde elas estão. Zeynep se anima e o agradece. Duru termina o namoro com Sarp. Sarp pergunta se é porque ela está apaixonada pelo Ali. Duru nega que esteja terminando com ele por causa de Ali. Sarp diz que não importa o quanto ela negue, ele viu como ela olhava para o Ali. Conhece aquele olhar porque ela já olhou para ele assim antes. Duru fica muito desconcertada e vai embora, sem dizer mais nada para ele. Sule conta para Sânia que trabalhou em clubes noturnos. Diz que Sendiz sempre a protegeu, mas se ele resolver abandoná-la, ela terá que voltar para as noites. Sendiz se aproxima delas e manda Sule ligar logo para Zeynep. Sule diz que não vai ligar para aquela mulher. Sendiz manda a mãe trazer uma corda para ele. Sarp procura Ali. Diz que ele é um descarado, está se controlando para não meter a mão na cara dele e conta que ele e Duru terminaram. Ali diz que sente muito e pergunta o que tem a ver com isso. Sarp diz que sabe que ele fez a Duru se apaixonar por ele. Ali manda ele parar com essa besteira agora. Sarp diz que esse é o último aviso. Exige que ele fique longe de Duru ou então terá que enfrentar as consequências. Sinan descobre onde Sule está e manda uma viatura ir até o local. Duru conta para Gans que terminou com Sarp. Gans pergunta se foi por causa do Ali. Duru confirma que sim. Gans diz que não é uma boa ideia se apaixonar por Ali, mas Duru diz que já está apaixonada. Nesse momento, Ali liga para ela, a chamando para sair. Muito empolgada, Duru aceita sair com ele. Depois, ela diz a Gans que está na cara que o Ali gosta dela. Zeynep chega em casa. Kahide avisa que a senhora Gonu está ali. Diz que a convidou e a aconselha a conversar um pouco com ela. Irritada, Zeynep diz que foi a mãe quem a convidou, então que ela resolva, porque ela está indo. Kahide pede para ela se acalmar e diz que a Gonu foi até ali por causa dela. Zeynep diz que não tem nada para falar e foi muito clara quando disse que não queria falar com ela. Gonu se aproxima delas e pede para Zeynep ficar, porque ela vai embora. Gonu diz a Zeynep que já tinha saído da cidade, não iria vê-la mais e tentou respeitar a decisão dela, mas isso seria repetir o mesmo erro. Gonu diz que já abandonou pensando no bem dela, nunca mais quer cometer o mesmo erro e ela pode nunca mais querer falar com ela, mas ela sempre estará ao lado dela quando ela precisar. Zeynep não diz nada, mas fica em casa. Sendiz amarra a corda em uma árvore, amedrontando Sule. Sule puxa Meleque para perto dela. Sinan liga para Zeynep, diz que descobriu onde a Sule está e mandou uma patrulha para o endereço. Zeynep diz que está indo para lá.
Sinan diz que pode ser um alarme falso e assim que confirmar o paradeiro da Sully, cuidará disso pessoalmente e pede para ela não se preocupar. Sendiz faz um balanço. Sully diz que por um momento ele a assustou e pensou no pior quando ele pediu a corda. Sully diz a Meleque: olha, o papai tá fazendo um balanço para você, filha. Não é bonito? É lindo, né? Sendiz chama a Meleque. Sully diz para ela ir que o papai fez aquele balanço só para ela. Sendiz já viu que os policiais estão por perto. Então ele coloca a Meleque no balanço, diz que vai ser muito divertido e começa a balançar ela. O policial liga para o comissário e diz que tá tudo bem por ali, nenhum problema. O pai fez um balanço para a menina e tá ali empurrando. E da mãe ele não vê nada suspeito. Depois, o policial diz ao amigo que o comissário os liberou e eles já podem ir embora. Ao ver que os policiais já foram, Sendiz começa a empurrar Meleque com muita força, a assustando. Aflitas, Sully e Sânia diz para ele ir devagar ou vai machucar Meleque. Sendiz pergunta se Sully vai obedecer o marido agora. Sully diz que vai e manda ele parar agora. Sendiz para, diz que o showzinho já acabou e manda ela ligar para Zeynep. Sinan liga para Zeynep, diz que a Turna está com a Sully e está tudo bem. Zeynep pergunta onde que eles estão. Sinan diz que elas estão na casa da mãe do Sendiz. Os oficiais disseram que a Turna parecia estar sã e salva e estava até brincando com o Sendiz. Surpresa, Zeynep diz que não imagina a Turna brincando tranquila com o Sendiz, mas, se ele está dizendo, tá bem, e o agradece. Zeynep diz para Kahid e Gonu que Sinan disse que a Turna tá bem. Sully liga para Zeynep. Zeynep diz que ligou 1000 vezes para ela, estava preocupada. Sully diz que ela e o marido decidiram. Vão dar a Meleque para ela. Ela pode buscar a menina. Ela venceu e eles não querem nada dela, nem o seu dinheiro. Eles vão ter outro filho em breve e não dá para alimentar 2 bocas. Além disso, a Meleque ama muito mais ela. Zeynep pergunta se isso é uma piada de mau gosto. Sully diz, é sim. Zeynep diz, então você acabou de mentir, é isso? Sully disfarça para Sendiz não perceber nada e diz, sim. E quantas vezes eu vou ter que dizer que já está decidido? Vem pegar a menina, daqui a pouco eu te passo uma mensagem com o endereço. E pergunta se ela entendeu. Zeynep diz que sim. Sendiz diz a Sully, muito bem, viu como foi fácil? Muito feliz, Meleque diz para si mesma, eu vou ficar com a mamãe. Zeynep conta para Kahid e Gonu o que Sully lhe disse. Kahid diz que isso deve ser parte de uma armadilha que o Sendiz está tramando e a Sully está tentando avisar para ela não ir. Zeynep diz que se não for uma armadilha, vai deixar a Turna lá. Gonu diz que parece uma armação. Zeynep diz que se não for, nunca vai saber. Kahid pergunta se Zeynep não consegue ver. O Sendiz vai mandar prendê-la assim que ela chegar perto da menina. Gonu diz que pode ir no lugar de Zeynep. Busca a Turna e assim descobrem se é uma armação ou não. Kahid diz que gostou dessa solução. Zeynep concorda que Gonu vá, mas diz que o Ali tem que ir junto porque pode ser perigoso. Ali e Duru se encontram em um restaurante. Ali a enche de elogios. Diz que ela vai estagiar com eles, vão passar muito tempo juntos e sabe que ela vai ser uma ótima jornalista. Duru pensa que ele vai dizer que gosta dela e pede para ele continuar. Ali diz que quer que ela saiba que para ele ela é como uma irmãzinha. Duru fica arrasada, decepcionada ao saber que ele a vê como uma irmã. Sendiz e Meleque esperam por Zeynep. Ele segura a mãozinha dela apertando e ela diz que está doendo. Sendiz diz que quando a madrasta dela chegar, dá um beijinho e aí melhora. Um carro se aproxima deles. Sendiz acredita que é Zeynep e liga para a polícia dizendo que gostaria de fazer uma denúncia. Gonu sai do carro. Sendiz fica furioso ao ver que Zeynep não foi e para de falar com a polícia. Meleque tenta correr até a senhora Pateta, mas Sendiz não permite. Pergunta quem é ela e onde está a professora Zeynep. Gonu diz que é a babá e só foi buscar a menina. Sendiz manda ela ficar parada ali. Diz que ninguém avisou nada de babá e se ela der mais um passo, ele vai jogar a menina na água. Gonu diz que tá bom, vai ficar ali parada. Meleque fica com muito medo. Sendiz diz que a Zeynep só quer enganá-lo e mandou ela. Gonu pergunta qual é a diferença se ele quer dar a menina. Sendiz coloca Meleque à força no carro e manda Gonu ficar quieta, senão ele vai matar a menina. Meleque grita pela senhora Pateta.
Desesperada, Gonu diz para ela não ter medo, que vão resgatá-la. Sendiz vai embora levando Meleque. Ali ampara Gonu, que diz que Sendiz levou a sua netinha. Zeynep chega à delegacia. Diz a Sinan que não conseguiu ficar esperando em casa e conta para ele como foi a sua conversa com Sule. Zeynep diz que achou que era uma armação e então não foi lá, mas o Ali e a senhora Gonu foram e ela não teve mais notícias dele. Sinan pergunta por que não avisaram e diz que pode ser perigoso. Zeynep diz que ficou com medo que fosse como da última vez. Sinan diz que sabe que ela está chateada com ele e tem razão, mas não pode se arriscar assim. Sinan diz que aquilo não tem a ver com seu cargo. Ele não estava em serviço, não foi lá como policial. Foi como Sinan, foi por ela. Arriscou a sua carreira, arriscou tudo só para protegê-la do perigo. E nunca tinha feito nada parecido na sua vida. Zeynep diz que lamenta, pede desculpa por fazê-lo passar por isso e diz que é muito grata a ele. Ali liga para Zeynep, diz que o Sendiz fugiu com a turna e sente muito. Era uma armadilha. Triste, Zeynep diz que tá bom, o agradece e desliga. Zeynep diz a Sinan que não vão trazer a turna, era uma armadilha. Sule diz a Sânia que tá tranquila, fez o que pôde, e se a Zeynep entendeu, ela não deve ter ido buscar a menina. Sendiz chega com Meleque e diz que ela vai ficar no carro sem dar um pio. Sule se aproxima dele. Sendiz diz que Zeynep não foi, mas sabe exatamente o que fazer. Sule pede para ele tirar essa mulher da cabeça, esquecer essa história e começar uma vida nova com os filhos. Sendiz diz que não vai esquecer nada, ninguém vai fazer ele de bobo nessa vida e quem fizer isso vai acabar pagando muito caro. Sendiz pega uma corrente em casa e diz a Sule que acha bom essa Zeynep aparecer, ou a filhinha dela vai morrer. Sule manda ele parar, que a sua filha não tem culpa de nada. Meleque está apavorada. Sule tenta entrar no carro, mas Sendiz trava as portas e sai, levando Meleque com ele. Sendiz chega a um galpão abandonado com Meleque e prende ela, dentro de um freezer, o amarrando com a corrente. Sendiz liga para Zeynep, diz que ela tentou enganá-lo de novo e agora ela só tem 1 hora. Se não seguir as instruções e a tempo, a garotinha morre. Mas ela sabe que se for, será presa. Sendiz diz que é como diz o ditado, ela está entre a cruz e a espada. Mas tudo isso foi escolha dela, não dele. Zeynep diz para ele dizer onde que tá indo para lá. Sendiz diz que dará as instruções para ela no caminho. E se ela mandar a polícia para acabar com ele, ele pode até morrer, mas jura que mata a garota. Desesperada, Zeynep diz a Sinan que ele vai matar a turna. Falou que ela tem 1 hora e ela precisa salvar a filha. Sânia e Sule chegam ao local onde Sendiz está. Sânia diz a Sule que Sendiz costumava se esconder ali quando era criança. Sule e Sânia veem Sendiz e pergunta onde que a Meleque está. Sendiz diz para Sule não se preocupar porque a Zeynep está indo salvar a filhinha, mas vai pagar caro pelo que fez com ele. Sule grita, chamando por Meleque. Sinan e Zeynep seguem para o local para onde Sendiz mandou ela ir em alta velocidade. Zeynep está em pânico e diz que está sentindo que o Sendiz vai machucar a turma. Ela liga no celular de Sule e Sendiz manda ela atender. Chorando, Sule pede para Zeynep logo. Sendiz diz que estão esperando por ela. Apavorada, Zeynep pede para Sinan dirigir mais rápido. Sinan acelera. Nisso, um caminhão vem de um cruzamento e acaba batendo neles, provocando um grave acidente. Sendiz diz que o jogo terminou. Já passou 1 hora. Ele já pode ir embora. Sule implora para ele dizer onde que a Meleque está. Porco imundo nojento, Sendiz diz. Sule, Meleque morreu. Ela não saiu, morreu. Sule diz que isso não é verdade. A sua filha não pode estar morta. Sânia se recorda da vez que Sendiz prendeu um animalzinho dentro do freezer e ela pediu para ele tirá-lo dali. Mas Sendiz se recusou, dizendo que ele ia ficar ali dentro. Sânia vê o freezer com a corrente e chega à conclusão de que Meleque está lá dentro. Ela pega um pedaço de pau e acerta na cabeça dele, o fazendo desmaiar. Assustada, Sule pergunta por que ela fez isso. Sânia pega a chave do cadeado no bolso de Sendiz, entrega para Sule, diz que a menina está no congelador e para ela ir rápido tirá-la. Sule corre para tirar Meleque do freezer. Zeynep e Sinan estão inconscientes depois do acidente. Sule
tira Meleque do freezer e diz a Sânia que ela não tá respirando, tá congelada. Sânia coloca o seu casaco em Meleque. Sully pede para Meleque reagir. Sully implora para Meleque acordar. Diz que sabe que não foi uma boa mãe para ela, mas ela sempre foi uma boa filha. Meleque acorda e diz: Mãe? Sully diz: Filha, você voltou quando ouviu a mamãe? Sânia agradece a Deus por Meleque estar viva. Sully diz que Meleque voltou porque ouviu ela chamando. Voltou por ela. Zeynep e Sinan são levados para o hospital. Sânia olha para onde Sendiz estava caído, não vê e sai chamando por ele. Sully sai com Meleque do galpão e pergunta o que houve. Sânia diz que Sendiz foi embora, sumiu. Ganser pergunta a Duru como foi o encontro dela com Ali. Chateada, Duru diz somente que foi bom. Carride recebe uma ligação a informando sobre o acidente de Zeynep e se desespera. Gonu está com um mau pressentimento. Carride liga para Ali, dando a notícia sobre o acidente. Ali vai para o carro e antes que ele diga alguma coisa, Gonu diz para ele levá-la até Zeynep. Zeynep é operada. Na casa de Sânia, Meleque está muito triste por não ter visto Zeynep. Sânia diz que ela é linda, tão forte. Sânia diz que fez um pão e fala para ela ir comer. Sully diz a Sânia que a Meleque já passou por tanta coisa até agora que até pode dizer que ela está acostumada, mas sabe que isso não é bom. Sendiz está fugindo em seu carro. Sinan está consciente, dá ordens para continuarem rastreando o telefone de Sendiz e manda irem até o endereço em Adapazari, que encontraram. Sinan diz que precisa encontrar a garota e ver em quais condições ela está, pois sabe que a primeira coisa que a Zeynep vai fazer quando acordar é perguntar. Os policiais chegam à casa da mãe de Sendiz. Canalha, mau caráter, lixo de mulher, Sully mente para os policiais dizendo: Mas quem é que poderia inventar uma coisa dessas? Que ameaça o quê? Vocês não estão vendo que a minha filha está aqui, que ela está feliz? Graças a Deus. Agora digam o que os senhores querem saber. O policial diz que vai perguntar para Meleque também. E pergunta como que ela tá, se alguém fez algo ruim para ela, se a machucou. Meleque olha para Sully e para Sânia. E com medo diz ao policial que não. Sully pergunta se o oficial viu que ela tá bem e o que mais esperava indo visitar elas. Sully diz que não deixaria nada acontecer com Meleque. O policial diz que tá bom, lamenta o incômodo. Sânia agradece Sully por não ter entregue o seu filho. Sully diz que ama o Sendiz e ele é o pai do seu bebê. Carride, Duru e Ganser falam com Sinan. Carride pergunta como que aconteceu o acidente. Sinan diz que estavam indo atrás da turma. Sinan é informado sobre Meleque. Gonu e Ali chegam ao hospital. Carride diz que falou com o médico e eles serão informados sobre Zeynep após a cirurgia. O médico diz a Zeynep que ela acabou de sair de uma cirurgia e tudo vai ficar bem. Zeynep chama por Turna. Meleque está pensativa. Sully diz que ficou desesperada porque não queria que ela morresse e ela ainda fica pensando naquela mulher e pergunta quem foi que não deixou ela congelar. Meleque diz: Foi você, mãe. Algum tempo depois da cirurgia, Zeynep não consegue sentir o seu corpo. O médico informa a família dela que infelizmente ela tem um osso quebrado em sua coluna cervical, o que afeta a sua medula espinhal e está paralisada do pescoço para baixo. O médico diz que Zeynep precisa de outra cirurgia o mais rápido possível e é uma cirurgia muito arriscada, mas se não fizerem, mesmo com a fisioterapia, ela ficará paralisada pelo resto da vida. Todos se desesperam ao saberem do estado de Zeynep. Depois, eles vão vê-la. Zeynep agradece a todos e diz que sabe que eles estão esperando a sua decisão. Zeynep diz que já pensou bem e vai fazer a cirurgia. Com medo de que a irmã não resista, Duru pede para ela não fazer isso. Zeynep diz que não pode viver assim, não conseguiria. Carride diz para esperarem um pouco se ela quiser. Pode investigar melhor, encontrar alguém no exterior. Zeynep diz que a mãe ouviu o médico. Elas têm que tomar uma decisão o mais rápido possível. Duru diz que o médico disse que ela pode morrer. Gonu está caladinho. Zeynep a chama e pergunta se ela pode ajudar a Duru com isso. Zeynep diz que acidentes como esses abrem uma janela de oportunidades. Coisas que pareciam estúpidas agora se tornam importantes. Que ela entregue um pouco de tranquilidade para Duru.
Zeynep diz que não tem mais nada para dizer e pede para Sinan chamar o médico. Sule e Meleque voltaram para o apartamento e ela tenta falar com Sendiz. Sule diz que Sendiz não a matou quando estava com ela, mas vai matá-la de preocupação. O dono do apartamento chega e diz a Sule que quer eles fora dali. Ele reclama por eles não pagarem o aluguel e por terem quebrado várias coisas no apartamento. Arrogante, Sule reclama dizendo que ele entrou em sua casa enquanto estavam fora. O empurra, mandando ele ir embora e fecha a porta na cara dele. Sendiz está ficando em um hotel. Gonu sente vontade de tocar a mão de Zeynep. Então, Zeynep a surpreende, pedindo para ela segurar sua mão. Emocionada, Gonu segura e diz que a mão dela está quente. Zeynep diz que é estranho, não sente absolutamente nada, mas se lembra da sensação. Sabe que está segurando aquela mão agora e fica feliz por ter feito isso antes. Fica feliz com essa lembrança. Gonu chora muito. Zeynep diz, nada de choro, nada de lágrimas. Sendiz liga para Sule, mas fica caladinho, só esperando ela falar. Sule acredita que é ele, pede para ele voltar para casa e jura que ninguém está o perseguindo. Sule diz que não contou para ninguém o que aconteceu, para deixar para lá. Chega de Zeynep, chega de polícia, chega de denúncias, que ele só volte. A Meleque está em casa e ninguém vai culpá-lo por nada. Sule diz que ela, a Meleque e o bebê estão esperando ele em casa. Ai, que ódio essa mulher ordinária, essa égua infeliz. O homem quase mata a filha dela e essa safada ainda fica implorando para esse porco imundo voltar. Vontade de dar uma coça nessa mulherzinha cretina. Não sei se eu vou ter estômago para continuar vendo essa novela com essa maldade dessa mulher que se diz mãe. Ai, perdão pelo desabafo, gente. Sendiz desliga, sem dizer nada para ela. No dia seguinte, Ali vai visitar Zeynep e leva 2 pássaros para ela. Duru chega e fica na porta, escutando os dois conversar. Ali diz a Zeynep que as aves não são especiais porque são livres ou apegadas, mas porque são ambos. É o equilíbrio perfeito e saudável, o mesmo que ela tem. Nesse momento, Zeynep percebe que Ali está interessado nela. Duru também. Ali diz a Zeynep que tem certeza que quanto mais aprender com as aves, mais vai conhecer ela. E vai falar sobre as aves toda vez que for vê-la. Ali diz que se tem uma coisa que pode adiantar agora, é que sente como se tivesse milhares de pássaros em seu estômago. Zeynep fica sem graça e não diz nada. Duru sofre muito. Ali diz que agora vai fazer uma coisa muito importante, libertar aqueles amiguinhos, porque eles precisam ser livres para irem para onde quiserem. Zeynep diz que ia pedir para ele fazer isso. Ali diz que Zeynep também precisa voar para onde quiser. O mundo está esperando por ela, que por enquanto ela faça essa cirurgia, saia sã e salva e voe depois para onde quiser com aqueles amiguinhos. Duru se afasta do quarto para que Ali não a veja. Carride e Gonu ficam ao lado de Zeynep, segurando na mão dela. Zeynep diz a Carride que não pode fazer isso com a turma. Se ela souber da possibilidade dela não se recuperar, ela vai ficar sem esperanças. Zeynep diz que se por algum motivo nunca acordar dessa cirurgia, precisa se despedir da turma. Carride e Gonu dizem que tem certeza de que tudo vai dar certo. Zeynep diz que se a cirurgia for bem sucedida, então vai contar tudo o que aconteceu, mas até lá precisa ficar longe da turma. Zeynep pede para a mãe ligar para Sule. Sule está dormindo. Meleque vê o nome de Zeynep no celular e diz: Mãe? Sule acorda, pega o celular dela e desliga. Cretina, Sule diz a Meleque que aquela mulher nem teve a coragem de ir salvá-la, mas no outro dia lá vem ela ligando. Essas pessoas são assim. Meleque diz: talvez tenha acontecido alguma coisa e ela não pôde vir. Sule pergunta até quando ela vai defender essa mulher. E continua. Se ela quisesse vir, teria vindo, mas ela não quis. Você entende, minha filha? Mas ela não quis ir. Zeynep volta a ligar. Sule diz para Meleque fazer o que quiser, que já cansou de falar. Meleque atende e pergunta por que a mãe não apareceu. Ela diz: aconteceu alguma coisa. Aconteceu, né? Zeynep pergunta se ela pode passar o celular para Sule. Meleque pergunta por que a mãe não quer falar com ela. Zeynep diz: porque agora eu quero falar com a Sule. Por favor, passa para ela.
Muito triste, Meleque passa o celular para Sule. Sule diz para Zeynep falar o que aconteceu de uma vez. Zeynep diz: Sule, presta atenção. Eu sofri um acidente. Não conta para a Turna. Sule pergunta que acidente. Zeynep diz que a Turna não pode saber. Sule disfarça, diz que já está ouvindo e ela pode falar.